Em mim, tá aqui baixinho, o M221 da harpa opera em mim. E nós vamos ler Hebreus 13:8. É um texto muito conhecido, mas eu senti vontade, senti desejo de compartilhar essa verdade nessa nossa live de hoje. Hebreus 13:8, apesar da gente saber decorado, mas é sempre bom que a gente faça a leitura na Bíblia, até para que isso cause aos nossos ouvintes a impressão, e não só a impressão, mas a certeza de que nós não estamos lendo ou não estamos citando uma coisa da nossa cabeça ou do nosso pensamento, ou que é uma ficção, mas que aquilo é realmente Bíblia, é palavra de Deus. Fazendo assim, a gente dá, pelo menos inicialmente, a gente dá à nossa pregação uma força divina, uma impressão positiva e divina, porque as pessoas vão ver que nós estamos lendo realmente a palavra de Deus, ok? Então Hebreus 13:8 diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Glória a Deus. Eu queria rapidamente compartilhar com você uma palavra sobre esta afirmação que está na Bíblia. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Aqui nessa versão, a Bíblia usa a palavra eternamente. Mas o certo é que eu quero compartilhar esse sentimento, essa verdade, de que Jesus Cristo ainda é o mesmo. Tudo muda, mas Jesus permanece o mesmo. Nós mudamos os nossos hábitos, nós mudamos todos os anos de idade, vamos ficando não mais velhos, mas mais experientes todos os anos. Nós assistimos durante a vida mudanças na área política. Em um momento é a esquerda que está no comando, em um outro momento é um grupo de direita que está à frente de tudo. Nós vemos mudanças até mesmo na área religiosa, vemos mudanças dentro da igreja. Nesses meus 35 anos, aliás, 35 anos que eu prego, mas são 36 anos que eu estou na igreja, que eu me converti a Jesus. Nesses 36 anos, uma série absurda de coisas mudaram. Muitas coisas que eu me lembro, quando eu aceitei a Jesus, ninguém podia fazer, hoje são coisas liberadas. A gente, naquele tempo, em 84, até ter uma televisão em casa. Eu me lembro que os crentes que tinham televisão, eles eram disciplinados. Eu me lembro que houve uma época que, quando um pastor, alguém que dirigia uma congregação, estava precisando escolher um auxiliar para ajudar ele na igreja, ele fazia uma visita surpresa na casa dessa pessoa para saber se a pessoa tinha uma televisão.
E quando não achava a TV na sala, ele pedia para ir no quarto da pessoa, para ver se não estava escondido. Porque naquele tempo, crente, pelo menos na Assembleia de Deus, não podia assistir televisão. Eu me lembro que a gente chamava a televisão de Jezabel, que era perseguidora de profeta, né, que tirava a visão dos crentes. Então, mas tudo isso mudou hoje. Era uma época que as irmãs não podiam usar brinco, as irmãs não podiam colocar uma calça comprida, não podiam, né, usar pendentes, não podiam pintar os lábios. Acabou. Tudo isso mudou. Tudo isso mudou. Né? Ninguém, né, ouvia falar de jovens batendo bola, jovens da igreja. Né? Mas hoje isso é uma coisa, não vou dizer normal, mas é uma coisa que a gente sabe que acontece em todos os lugares, em todas as igrejas, seja Assembleia de Deus ou não. Tem sempre aquele grupo de irmãos que tiram um dia da semana para bater uma bolinha. E eu não vejo nenhum problema nisso, acho até saudável, contanto que os irmãos não briguem, né? Contanto que não saiam, né, para as vias de fato, porque tem alguns bate-bolas aí de irmãos também que se brincar termina até na delegacia, viu? Vamos ter calma. Mas o certo, por que eu estou dizendo isso? Porque as coisas mudam em todas as áreas. Só tem uma pessoa que não muda, é Jesus. Ele é, aliás, ele foi, ele é, ele sempre será. Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, hoje e o será para sempre. Nós podemos mudar a nossa forma de ver as coisas, podemos mudar a nossa forma, né, de lidar com as coisas, nós podemos mudar a forma de entender as coisas, nós podemos mudar a nossa forma de vestir, de nos comportar, mas Jesus Cristo permanece o mesmo. Se essas mudanças que acontecem são certas ou erradas, bem, não é essa a área que eu quero abordar. O que eu quero é apenas fazer um comparativo. Mudanças há nas áreas humanas, na vida social, política, eclesiástica, todos os dias. E a gente presencia, a gente vê. A gente até faz parte dessas coisas. Agora, Jesus Cristo, o meu Salvador, o meu Senhor, aquele que perdoou os meus pecados, aquele que me tirou da lama, que me limpou, aquele que me tirou da solidão e me fez habitar em família, aquele que mudou o meu caráter, aquele que me deu o Espírito Santo, aquele que escreveu o meu nome no livro da vida, ele permanece o mesmo, ontem, hoje e para sempre. E eu queria aqui compartilhar com você pelo menos 3 coisas que me fazem afirmar isso com tanta veemência. Por que é que eu acredito com tanta convicção, com tanta segurança, com tanta fé, que Hebreus 13:8 é a mais pura verdade? Jesus é o mesmo. Primeiro, porque ele continua libertando as pessoas da opressão do diabo. No passado, ontem, ele fez isso? Fez. E quando eu digo ontem, eu não estou falando de sábado, dia 16. Eu estou falando do passado remoto. Quando Jesus esteve aqui, esse ontem, que está aqui em Hebreus 13:8, é uma referência a esse passado remoto.
quando ele esteve aqui. Nesse passado remoto, ontem, Jesus libertou. Se você ler, por exemplo, Lucas capítulo 8, quando Jesus vai a uma aldeia chamada Gadara, lá tinha um moço, que é identificado como o Gadareno nos evangelhos, e esse moço era possuído por uma legião de demônios. Quando Jesus chega em Gadara, que aquela legião de demônios pressente a entrada de Jesus na aldeia, eles ficam apavorados, porque os demônios se apavoram com a presença de Jesus. Eles ficam apavorados e começam a bradar: Filho de Deus, ainda não é chegada a nossa hora. Tu já veio nos perturbar? Ainda não está no tempo de tu nos perturbar. Aí Jesus manda a legião se calar e expulsa aqueles demônios daquele moço. Aquele moço, só para você entender o resultado da opressão que havia nele, só para você entender o que aquela legião de demônios havia causado nele, ele morava no cemitério. Ele era lunático, louco, demoniado, e morava no cemitério. Tal era a possessão. Mas quando Jesus manda os demônios se calarem, que eles obedecem à voz do Mestre e deixam, então, porque Jesus ordena que eles saiam daquele moço, expulsam, eles até negociam com Jesus, né, a saída deles do moço, pedem para entrar numa manada de porcos, Jesus permite, eles entram. Mas o certo é que o moço é liberto. O moço é liberto pelo poder da ordem que Jesus deu àqueles demônios. E se você ler o restante da história em Lucas 8, você vai ver agora aquele moço que corria doido dentro de Gadara, que era agressivo, que ninguém queria conversa com ele, que morava dentro do cemitério. Você vai presenciar agora um moço liberto, bem calminho, mansinho, aos pés do Senhor Jesus Cristo, com o seu semblante tão mudado, que as pessoas de Gadara, quando vão se aproximando para ver o que estava acontecendo, a princípio, elas não conseguem identificar que era um moço possesso, lunático, que corria doido dentro de Gadara e que morava no cemitério. Elas não conseguem identificar. Tal é a mudança no semblante daquele rapaz, agora já liberto pelo poder da palavra do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Agora, eu acredito, e não só acredito, tem que começar pela fé, né? Tem que começar acreditando. Mas eu acredito e tenho certeza porque já presenciei. O mesmo Jesus que lá em Gadara libertou aquele gadareno e mudou a vida, mudou a história, mudou ele por completo. Eu já presenciei esse mesmo Jesus fazer isso nos nossos dias. Eu teria aqui N casos para contar a vocês. Mas me veio à memória um caso, e eu considero esse caso muito emblemático.
nós estávamos realizando no início da década de 90, uma cruzada evangelística aqui no bairro da Boa Vista, para cá, bairro da Boa Vista, eu moro na Aerolândia, Boa Vista fica para cá, na posição que eu estou fica para cá. E a Boa Vista era um bairro que não tinha ainda congregação, da Assembleia de Deus Tempo Central lá. E já tinham tentado, já tinham conseguido um terreno, já tinham até começado uma construção, mas não dava certo. Tinha um negócio lá que impedia, tinha uma dificuldade grande, tinha um cão lá pelo meio. E nós, desafiados pelo pastor Raimundo Torres, que dirigia a congregação do Dias Macedo, juntamente com o irmão Martins, que na época era o tesoureiro lá do Dias Macedo, aceitamos fazer uma cruzada lá. Eu, Valtinho, Gilson, éramos nós três, linha de frente, né? Tinham outros, eu não vou lembrar agora de todos, mas eram esses três, os linha de frente. Eu, Gilson, Valtinho, os cantores eram Aurilene, Eleni, Eunice, não sei se o Edson já estava conosco, acho que não ainda. Mas o certo é que a gente descobriu porque é que não tinha jeito de começar ali uma congregação. O que é que impedia? Qual era o empecilho? É que lá tinha um cidadão lá que se dizia lá macumbeiro, pai de santo, cheio de cão. E sempre que alguém ia fazer alguma atividade evangelística lá, ele batia lá os tambor dele e também bradava lá pelo bairro que igreja de crente nenhum ia prosperar ali, enquanto ele estivesse ali. A gente só descobriu quando a gente começou a primeira noite da cruzada, porque na hora que a gente começou, ele começou a bater bem em frente assim, de onde a gente estava, no campo. Ele começou a bater os tambores dele lá, gritar, invocar os demônios dele. Só que nessa noite, na abertura logo, Jesus levantou um paralítico. Irmão, Jesus é Jesus, irmão. Nessa primeira noite logo. E seriam só 2 noites. 2 eram 3 noites. Eu sei que na primeira noite, Jesus levanta um paralítico. Meu irmão, na segunda noite, quando tem uma notícia dessa aí, que tinha de gente, acredito que nem era para ouvir a palavra, nem para aceitar Jesus, era gente querendo o benefício da cura, né? Mas estava cheio. E isso impressionou o macumbeiro. Aí foi que ele investiu mesmo na macumba no segundo dia. Segundo dia, muita gente aceitou Jesus. E, se eu não me engano, teve algumas pessoas curadas. Porque foram 2 paralíticos. Um na primeira noite e um outro na terceira noite. Foram 3 dias mesmo. E ele investiu na macumba e nada, e o povo aceitando a Jesus, e o pessoal saindo alegre, dizendo que agora ia ser crente. Quando foi no terceiro dia, que a gente começou, ele parece que chamou umas pessoas para servir de reforço para ele, macumbeiros de outros lugares. Eu sei que quando a gente começou o louvor e ele começou lá a bater os tambor, e já não amedrontava mais ninguém, porque quanto mais a gente cantava e ele batia o tambor, mais chegava a gente para ouvir a palavra. O certo é que quando eu comecei a pregar, ele se encheu de cão lá, abriu a porta do terreiro e saiu correndo rumo ao palanque, gritando, esbravejando, com ódio, cheio de demônios. E ele vinha dizendo que ia acabar tudo, que ia
bater em mim, que ia me agredir. Sempre que a gente fazia essas cruzadas, eu me lembro como se fosse agora. Isso me deu assim um saudosismo, rapaz, das minhas andanças com meu amigo pastor Valtinho. Ele ficava, né, o Valtinho ficava, né, depois que a gente terminava a parte de apresentação, louvor, que começava a pregação, ele descia e ficava aqui do lado assim, na escada, na subida, né, a gente usava sempre caminhões, na subida da escada para, né, ali a carroceria do caminhão que estava servindo de palanque. E o Valtinho estava lá. E ele vem correndo, o homem demoniado vem correndo, gritando, esbravejando, e o povo, ao invés de, né, nos ajudar, foi abrindo caminho, saindo do meio. Eu sei que quando ele chegou na escada para subir, aí o Valtinho tocou assim no ombro dele. Aí disse assim: "Por onde é que o senhor está indo?" Aí ele foi e disse assim: "Eu estou, né, subindo agora nesse caminhão, vou tomar o microfone desse homem, vou, né, jogar ele fora, né, dessa carroceria e vou expulsar vocês daqui. Crente não se cria aqui, igreja não prospera nesse lugar." Aí o Valtinho disse: "Tá certo, mas deixa eu dizer uma coisa para o senhor, antes do senhor subir, é só uma coisinha bem rápida." Aí ele foi e disse: "Pois diga logo, mas eu preciso dizer no seu ouvido, o som está muito alto." Aí ele foi e botou o ouvido perto da boca do Valtinho. E quem conhece o Valtinho sabe, né? Quem já esteve com o Valtinho em algum culto, quem conhece o Valtinho sabe da potência da voz dele. Quando ele botou o ouvido dele perto da boca do Valtinho, o Valtinho encheu os pulmões de ar e deu talvez o maior, o mais forte glória a Deus que ele já deu na vida. Glória a Deus! Irmãos, eu não sei se você já viu, já presenciou um doido em crise tomando uma sossega-leão. Foi o que aconteceu com aquele homem. Quando o Valtinho deu aquele grito de glória a Deus dentro do ouvido dele. Glória a Deus, cheio de Jesus na vida dele. Do jeito que aquele homem estava, ele ficou. E eu que não tinha parado a pregação, eu continuava, meio amedrontado, né, com um olho no peixe e outro no gato, mas pregando. Mas quando o Valtinho gritou no ouvido dele, ele virou uma estátua. Eu continuei pregando. Preguei mais uma meia hora, entusiasmado. Pô, ficou animado quando viu Deus operando. E aquele homem só se moveu de novo na hora que eu comecei a fazer o apelo. Porque ele foi a primeira pessoa que resolveu, naquela noite, aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Eu não posso deixar de acreditar. Depois daqueles 3 dias de cruzada, depois que Jesus agiu, operou, mostrando que ele ainda é o mesmo, e mais uma vez esmagou a cabeça de Satanás ali naquele bairro, envergonhou aquele pai de santo, mostrou àquele povo quem é que tem poder. Hoje está lá, ó. Está lá. Desde aquele dia, a congregação da Assembleia de Deus, Tempo Central, Boa Vista, ela começou a florescer, começou a desenvolver, começou a crescer. Hoje é uma bonita, uma abençoada, e acredito que bem cheinha, congregação, onde o povo vai ali para adorar, cultuar e declarar que Jesus Cristo ainda é o mesmo. Ô irmão, é a esse Jesus que nós servimos. Ele não mudou. Nós mudamos. A igreja mudou.
Muitas coisas dentro da igreja mudaram, mas o Jesus que nós servimos continua o mesmo. Libertou o gadareno. E pode, e continua, e vai ainda libertar muitas pessoas nos nossos dias. Libertou a mim das drogas. Libertou a você que está me ouvindo da prostituição, da idolatria. Em nenhum segundo da sua vida desconfie desta verdade. O Jesus que você serve, ele morreu sim, mas ressuscitou, tem todo o poder nos céus e na terra, ele está vivo, ele ainda é o mesmo. Ele ainda é o mesmo. Aleluia! Ele libertou, ele continua libertando. Amém? Uma outra coisa que me leva a dizer com tanta confiança, a declarar e a pregar com tanta convicção que Jesus Cristo ainda é o mesmo, é que ele continua curando, continua dando saúde às pessoas, continua ministrando esse bem que é a saúde para as pessoas. Se nós fôssemos falar na Bíblia de pessoas, nos evangelhos principalmente, que Jesus curou. Tem um caso muito interessante que eu gosto muito da história da mulher do fluxo de sangue lá em Marcos 5. Marcos 5. Se não for Marcos 5, eu tenho certeza que está no Evangelho de Marcos. Leia o Evangelho de Marcos todinho que você acha a história. Está lá. Eu penso que é Marcos 5. Jesus cura uma mulher de uma doença de 12 anos. Aquela mulher estava doente. Olha, irmãos, a gente às vezes lê as coisas e não procura entendê-las como elas realmente são. Aquela mulher estava com a doença que causava, sim, dor física. Mas a maior dor que aquela mulher sentia com a doença que ela tinha era a dor emocional. Por quê, pastor? Porque o fluxo de sangue, pela lei dos judeus, tirava a pessoa do seu convívio familiar. Agora pense, se quando aquela mulher foi acometida dessa doença, se ela já fosse casada, se já tivesse filhos, pela lei que regia o povo de Deus naquela época, essa pessoa tinha que ser retirada de dentro de casa. Por quê? Porque pela lei ela era considerada anátema. Agora imagine, além da dor da doença, o baque emocional que aquela mulher vivia, que aquela mulher experimentava. Meu Deus, a gente pensa que era só o sangue escorrendo, que era só o fluxo de sangue. A principal dor daquela mulher era na alma, de não poder estar com a sua família, talvez esposo, filhos, mas não podia estar com seus entes queridos. Era uma dor enorme. Mas quando ela rompeu a multidão, olha só, ela toma uma iniciativa. Entre ela e Jesus existe uma multidão. Uma mulher doente há 12 anos, vertendo sangue. A Bíblia diz em Levítico que o sangue é a vida do corpo. Então aquela mulher está há 12 anos perdendo vida. Estava, como a gente diz, o couro e o osso. Mas mesmo assim, aquela mulher toma a atitude de romper uma multidão e ir até Jesus e tocar nele. E na hora que ela toca em Jesus, a Bíblia diz que ela fica sarada
curada literalmente daquele mal. Olha, irmão. Ontem Jesus fez isso. Ontem, no passado remoto, não é ontem sábado, eu vou repetir, não é ontem sábado dia 16, ontem no passado remoto, quando ele esteve aqui, ele fez isso. O texto está dizendo, Jesus é o mesmo ontem. Ontem Jesus fez isso, mas Jesus é o mesmo hoje. Ele continua fazendo isso hoje. Porque se Jesus não curar hoje, ele não é o mesmo. Ele é apenas um Jesus histórico. Ele é apenas uma pessoa que esteve por aqui, que fez coisas boas, que a gente pode contar até para causar um certo frisson, emocionar alguém. Mas se ele não pode fazer hoje, então ele não é quem ele diz que é. Só que nós sabemos que ele é quem diz que é, porque ele continua fazendo hoje as mesmas coisas que ele fez ontem. Libertou ontem, liberta hoje. Curou ontem, cura hoje. Eu poderia aqui até mais do que na área da libertação, porque na área da libertação nunca foi muito a minha praia. Eu tenho muitas histórias, de gente sendo liberta, porque eu andava, com uma pessoa, tinha um parceiro, um companheiro, um amigo, que a gente andava sempre junto, que age muito nessa área, que tem esse ministério, que é o pastor Valtinho, e eu vi muito, mas muitas vezes mesmo, Deus usar o pastor Valtinho nessa área. Eu estava com ele, eu dava o reforço, eu ficava ali por perto, mas não era a minha praia, nunca foi assim muito a minha praia, eu nunca gostei muito desse negócio de ficar brigando com o demônio. Mas na área da cura, aí eu vi muitas coisas. Eu estava mesmo hoje, a minha esposa, ela resolveu hoje, a irmã Graça resolveu ela fazer uma viagem no tempo, pegou ali uma opção de fotos antigas, de 1900 e antigamente, umas fotos pré-históricas. Inclusive até eu postei no meu Facebook, postei no meu Instagram, uma foto minha no telefone, de bigode, os dentes assim, parecia assim, sei lá, 2 espetos assim para fora, misericórdia, eu era feio demais mesmo. Se bem que não melhorei muito não, Sim, mas deixa eu voltar ao que eu estava falando. E eu estava vendo essas fotos, e numa delas, quando eu olhei assim, eu me emocionei. Uma criança, era uma cruzada ali na Granja Portugal. Se eu tivesse me lembrado, eu tinha separado essa foto para mostrar a vocês. Para me sair agora vai ficar ruim. Mas uma criança de 5 anos de idade, que nunca tinha andado na vida. 5 anos. Estava no braço do pai. E eu me lembro, como se fosse hoje também, que durante todo o culto eu fiquei incomodado, porque aquele menino grande de 5 anos, com o pai aqui com ele aqui no colo. Eu digo, mas por que esse homem não bota esse menino no chão? E aquilo me incomodou demais. Aí, quando foi na hora, a gente sempre fazia assim, pregava, a gente oferecia primeiro a salvação. A gente não pode oferecer primeiro o benefício. Tipo assim, dar uma chupetazinha aqui pro pessoal para depois eles quererem ser crente. Não, primeiro a gente perguntava, quer ser crente? Aí depois do apelo é que a gente chamava o pessoal que estava doente. E depois do apelo, nós chamamos as pessoas na frente para orar. E aquele homem trouxe, veio com a criança, sem saber o que era, e nem sabia se era ele ou se era o menino que estava no braço, que estava doente. Ele não falou nada. Nós oramos, eram muitas pessoas que estavam ali para receber oração de cura. E eu me lembro que quando terminou a oração, algumas pessoas começaram a testemunhar que tinham sido tocadas por Deus naquela hora, tinham recebido a cura. E eu senti vontade de perguntar àquele homem, é o senhor que está doente?
Ele disse, não, é meu filho. E o que é que ele tem? Ele disse, não, é porque ele tem 5 anos e ele não consegue se pôr em pé. Ele não anda. Aí eu me senti desafiado. E eu não sou muito de fazer isso, não. Confesso que eu sou meio medroso para essas coisas. Mas naquela noite eu me senti desafiado por Deus. E eu disse àquele homem, tudo isso no microfone, todo mundo ouvindo, ao vivo e a cores. Eu fui e disse assim, pois coloque o seu filho no chão. Aí ele foi e disse assim, mas se eu colocar ele cai. Eu disse, ele cai se Jesus não segurar nas mãos dele. O senhor acredita que Jesus pode fazer o seu filho andar? E ele, com muito receio, foi colocando o menino no chão, ainda sem querer soltar, até que eu dei uma palavra de ordem, solte o menino. Oh, irmãos, quando aquele pai soltou o menino não andou. Andou não, irmãos. O menino saiu correndo. O Jesus que nós servimos é esse. Esse é o Jesus que nós servimos. E a foto que eu tenho aqui é o menino subindo para o palanque, andando, caminhando. Porque esse é o Jesus que nós amamos, adoramos. Esse é o Jesus da Bíblia. Os irmãos, desculpa, eu sou fácil de me emocionar quando eu falo dessas coisas boas. Mas é esse o Jesus que você serve. Não desconfie nem um segundo do poder do Jesus que você ama, que você adora. Por mais que seja um momento de muita frustração, de dor, de muita pressão emocional, você está nos braços da pessoa certa. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje. Ontem ele libertou, hoje ele continua libertando. Ontem ele curou, hoje ele ainda sara as enfermidades dos homens. Talvez você esteja agora aí enferma, adoentada, até com medo, alguns sintomas parecidos aí com o do vírus. Mas acredite, parece que entrou agora aqui, até comentou, foi a Sara Eliúde, eu não sei se a Sarinha é da Igreja Portugal, na época era, mas esse testemunho que eu estou dando agora, Sara, aconteceu na Granja Portugal. Aleluia. Jesus que nós servimos é o mesmo, irmãos. Dá glória a Deus. Não desista. Seja fiel. Vá até o final. Todas as promessas que estão nesse livro são promessas fiéis, são verdadeiras. Isso aqui não é história da carochinha, isso aqui não é papo furado, isso aqui não é história para boi dormir, não. Isso aqui é a infalível, é a autêntica, é a inspirada palavra de Deus para nós. Creia, acredite, faça isso. E não só isso, compartilhe esse sentimento de confiança com outras pessoas. Compartilhe esse sentimento, sabe, de fé com outras pessoas, de segurança. Eu entendo que hoje nós estamos vivendo um momento em que as pessoas dentro da igreja estão passando por um momento de fragilidade muito grande. O emocional do povo, dos crentes. Nós não confessamos, não falamos, não compartilhamos, porque ainda é um tabu. O que é um tabu, pastor? Um crente dizer que está sentindo sentimentos depressivos. Mas tem muito crente, homens, mulheres, jovens, gente de meia idade, gente já de idade avançada dentro da igreja, crentes, já sentindo esses sentimentos depressivos por causa de tudo isso que está acontecendo. Por isso, você que acredita, você que sabe, você que está recebendo essa injeção de confiança, compartilhe essa segurança com as pessoas da sua casa. Levante a cabeça, fique firme. O Jesus que nós servimos ainda é o mesmo. Ele ainda é o mesmo. Eu mudei.
Você mudou. Nós mudamos em muitas coisas. Mas Jesus Cristo permanece o mesmo. E Ele prova isso quando Ele liberta. Liberta no passado, liberta no presente, cura no passado, cura no presente. Mas também prova isso quando Ele salva os pecadores. Eu já me demorei demais na nossa reflexão, na nossa palavra. Eu vou só citar aqui o caso do ladrão na cruz. O ladrão na cruz levou uma vida toda, porque ele só tem o seu encontro com Jesus na hora da morte. Então ele levou a vida toda a fazer só o mal. Algumas pessoas, né, porque eram dois ladrões, dizem, né, dão o nome a esse ladrão aí de o bom ladrão. Mas não existe ladrão bom, pessoal. Todo ladrão é ruim. Esse ladrão aí, ele ganha essa alcunha de bom ladrão, não porque ele tinha atos ou atitudes nobres, mas porque ele teve nesse momento, não como ladrão, mas como um homem que sentiu o peso dos seus pecados, da sua maldade, naquele momento, ao conversar com Jesus e se arrependeu. Então, como ladrão, ele sempre foi mal. Ele teve um ato nobre de reconhecer os seus erros. Ele teve um ato sóbrio de entender que gastou toda a sua vida só fazendo coisas erradas e que não ganhou nada, só a cruz, só a morte. E ele pede a Jesus: te lembras de mim quando tu entrares no teu reino? A resposta de Jesus: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Porque Jesus veio buscar e salvar os que estavam perdidos. Ele mesmo disse: os que estão saudáveis não precisam de médicos. Quem precisa de médicos são os doentes. Então ele veio para os doentes espirituais, para aqueles que estavam oprimidos, deteriorados, massacrados, quebrados pelo pecado. Ele salvou aquele ladrão quando ele pediu o perdão, quando ele pediu que Jesus se lembrasse dele, quando ele se arrependeu dos seus erros, das suas maldades, dos seus pecados. E não é preciso que eu diga que o Jesus que fez isso ontem, que salvou ontem, não é preciso que eu diga que ele salva hoje. Por quê? Porque você que está me ouvindo aí é testemunha disso. Ele te alcançou com salvação. Ele perdoou os teus pecados. Ele mudou a tua história. Ele tirou das trevas. Ele te tirou das trevas. E te trouxe para o reino da sua luz. Te tirou da lama do pecado e te fez assentar com os seus príncipes. Os príncipes de Deus na sua casa. Ele mudou a tua história, mudou a tua trajetória, mudou a tua rota. O GPS da tua vida estava indicando que você ia para o inferno. Jesus veio e mudou o teu caminho, mudou a tua rota, mudou a tua trajetória. Ele te colocou no caminho do céu. O caminho é apertado. O pessoal gosta de dizer, né, que a porta não foi reformada. Ela continua do mesmo tamanho, da mesma largura. A porta que leva o homem ao céu, ela é apertada. Mas
Nós já passamos por ela. O caminho também é estreito, mas nós continuamos nele. Porque nós sabemos, nós acreditamos que Jesus Cristo é o mesmo. O mesmo que libertou, que curou e que salvou no passado. Liberta, cura e salva hoje. 17 de maio de 2020. Receba esta palavra. E se você já experimentou a salvação desse Jesus que ainda é o mesmo, não negocie essa salvação por nada. Não faça como Esaú, que trocou a sua primogenitura por um prato de lentilhas. À época, era um prato saboroso. Ele trocou a sua primogenitura por uma coisa gostosa. Gostosa, mas que durou 5, 10 minutos. Foi só o tempo de papar e pronto, acabou. Não troque aquilo que é eterno por coisas passageiras, por prazeres efêmeros. Permaneça firme na fé. Jesus Cristo morreu na cruz, salvou muitos no passado, durante toda a história continuou salvando e chegou até os nossos dias e me alcançou, e alcançou você, e alcançou todos nós com a sua salvação. Zele e vele por esta salvação que você recebeu de Jesus. Amém? Jesus Cristo ainda é o mesmo. E é esse Jesus que nós servimos. É esse Jesus que nós adoramos. É a esse Jesus que nós damos brados de glória. O Jesus que ainda é o mesmo. Ontem, hoje e será para sempre. Se você puder dizer amém aí onde você está. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu esqueci, rapaz, de fazer, deixa eu ver aqui, a leitura dos comentários, rapaz. Tem muito comentário aqui, deixa eu ver se eu consigo. Ixi, rapaz, tem muito comentário. Vamos começar aqui.